Oi, minha galerinha do YouTube. Hoje o vídeo é um pouco diferente, mas eu acho que é um vídeo que vocês vão gostar, porque há um tempinho atrás eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se seria um vídeo que vocês gostariam de assistir. Vocês falaram que sim. Então hoje o vídeo é como está sendo as minhas aulas, como está funcionando todo o processo de quarentena em relação a aulas e ano letivo nos Estados Unidos. A gente tem um Chromebook, ó. É como um notebook, né? Que é só da escola. É restrito aos materiais da escola. E a gente só vê, só tem acesso às coisas da escola. Tem alguns sites também, mas a maioria é bloqueada. Vou mostrar pra vocês as coisas nele. Mas primeiramente eu queria conversar com vocês. Queria explicar pra vocês como que tá sendo. Como tem um outro videozinho também, falando das minhas primeiras experiências no high school. Caso vocês se interessem, eu vou deixar o vídeo na descrição. A minha escola, high school, eu sou júnior, né? Que eu sou penúltimo ano. Ela fechou no dia 12 e 13 de março, que foi uma quinta e uma sexta-feira. E depois nunca mais abriu. Depois do dia 12 de março, ela nunca mais abriu. E depois da minha escola, muitas outras escolas fecharam aqui em Massachusetts e em todos os Estados Unidos. A princípio, eles tinham uma esperança de as aulas voltassem no dia 7 de abril, mas acabou não acontecendo. No primeiro momento, os professores ainda estavam começando a se acostumar com esse processo todo. E aí eles não davam matérias novas, eles chamavam de learning opportunities, que eram, eles passavam tipo assim, tentavam passar coisinhas antigas só pra gente ir decorando, alguns professores só faziam umas perguntinhas básicas, porque ainda tava muito no início, né? E aí depois, do dia 7 de abril, que não ia abrir a escola, eles começaram uma coisa chamada remote learning, que é tipo, é realmente um aprendizado online, né? E aí, nesse aprendizado online, trabalhos, são lições. Geralmente, os professores estão colocando semanalmente, né, as suas lições. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. E aí, também, junto com as lições, veio as reuniões por Zoom. Como eu acho que todo mundo, né, muita gente deve estar usando as reuniões por Zoom. A escola fez uma tabelinha, porque assim, as minhas aulas, as aulas aqui são divididas em blocos. Então, por exemplo, tem o bloco A, bloco B, bloco C, bloco D, bloco E, bloco F e o bloco G. A minha aula de história é no bloco C, por exemplo. A minha aula de matemática é bloco B, vamos supor. Eles disponibilizaram uma tabelinha do tipo assim, bloco A, reuniões às quartas, às 10 horas da manhã. Então, eu, bloco A, tenho matemática, então eu sei que todas as quartas, 10 horas da manhã, eu tenho uma reunião Zoom de matemática. Colocaram por blocos, bloco B, tal hora, tal dia. E assim foi separado. Essas reuniões no Zoom, elas não são obrigatórias, elas são opcionais. Mas é claro que elas ajudam, né, já que os professores, muitos estão passando coisas novas. Então, ajuda você a fixar melhor, então é importante você participar, porque elas vão te ajudar. A gente tá sempre recebendo updates por e-mail, principalmente do diretor da escola e tudo mais, dos conselheiros, para que nos ajude a entender. Quando eles ainda tinham esperança de abrir, eles ficavam mandando e-mail, explicando quando eles achavam que ia abrir, para deixar a gente bem entendendo por dentro do que estava acontecendo. E aí, né, foi quando foi decidido que a escola não abriria mais, a escola ficaria fechada até o final do ano letivo, e meu ano letivo vai terminar dia 23 de junho, né? Então tem ainda alguns dias pela frente. Falando um pouco sobre Massachusetts, o governador de Massachusetts, o Charles Baker, ele divulgou, né, há um tempo que Massachusetts teve uma época que os picos estavam muito elevados e, gente, ainda continua. O coronavírus nos Estados Unidos continua forte, sim. É um período muito triste, né, que a gente sabe, mas vamos estar orando, né, para que as coisas se acalmem, as coisas passem aos poucos. E aqui nos Estados Unidos parece que tá começando a dar uma acalmada. E aí o governador tinha divulgado que seriam as coisas reabertas em 4 fases. A gente tá na segunda fase, né? Então no momento que a gente já estão sendo reabertas lojas, livrarias públicas, hotéis e coisas do tipo. Então, tipo assim, algumas coisas já estão abrindo, mas o governador tá fazendo por fases. Então, quando chegar na 4ª fase, já vão ser abertas mais coisas, mas assim, ainda está no período de reabrir as coisas, né? E é assim que tá funcionando as coisas aqui em Massachusetts. Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês no computador como tá funcionando com cada professor e sua matéria. Gente, ó, a gente tá usando o Classroom do Google mesmo. Eu acho que muita gente tá usando. Aqui do lado, gente, depois eu compartilho um pouco com vocês as experiências da minha mãe. Ela também tá estudando, ela tá ali no Zoom. Por isso o barulho no fim do vídeo. Então, aqui no Classroom são as minhas aulas. Eu tenho aula de História, Escrita Criativa, ELD, que é o programa de inglês que eu faço parte. Gente, eu tenho uma novidade. Aqui nos Estados Unidos, quando você é imigrante, você entra pra um programa de inglês.
que é um programa pra você aprender inglês. E aí esse programa tem 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu me entrei no nível 2, não sei como, porque eu não sabia nada de inglês. Eu me entrei no nível 2 e aí eu fiz nível 2. Quando passou o ano, eu fui pro nível 3. Só que aí eu fui lá conversar se eu poderia ir pro nível 4, porque eu já me sentia preparada. E aí eles conversaram com a minha professora e me avançaram pro nível 4. E aí é por ano, cada ano você pula um nível, né? E aí vai terminar o ano agora em junho, e aí eu iria pro nível 5, que seria o último ano. Só que cada ano a gente faz uma prova pra ver como que a gente tá evoluindo no nosso inglês. E caso a gente esteja evoluindo, a gente pode, né, ir pulando mais. Por exemplo, a gente vai pro 4. Pela prova já diz que você já tem habilidade para pro 5, você pula pro 5. Eu estava no 4, como eu falei. E aí eu iria pro 5, só que pela minha prova, eles viram que eu tinha preparação pra sair do programa. Quando você sai do 5, você já sai do programa do inglês pra imigrantes. Então, a novidade que ano que vem, né, quando eu voltar às aulas, eu não vou estar mais no programa de imigrante. Não é que eu não vou ter mais aula de inglês, mas as minhas aulas de inglês vão ser regulares, por exemplo. Aí no Brasil a gente não tem uma classe de língua portuguesa. Então, é como isso, eu vou ter uma classe de inglês aqui, como eu teria uma classe de português no Brasil. Mas não vai ser uma classe para imigrantes. E aí eu tenho classe de biologia, classe de literatura americana e classe de álgebra. Vou entrar em álgebra, por exemplo. Aqui, ó, lição 2. Ele passou um vídeo, passou alguns PDFs pra gente fazer. Olha o tanto de lição que foi. Tudo isso aqui é tudo imagem que eu mandei pra ele. E aí, o que ele tá fazendo, gente? Ele tá colocando as lições e uma aqui, que é uma chave, que são como as respostas. Que é pra gente usar achar as respostas, né? Pra, tipo assim, ajudar a gente a fazer. A professora de literatura, no comecinho, ela passou pra gente escrever como tava sendo a nossa quarentena. Depois ela fazia perguntinhas, olha. Questão do dia, qual é o seu restaurante favorito? A gente tá trabalhando na aula dela poemas. Então aqui a gente precisou escrever um poema. Olha meu poema, gente. Não vou nem mostrar que eu tô com vergonha desse poema, viu? Pelo que eu entendi de alguns e-mails, esse período em que a gente tá de quarentena, né, e que tá sendo por online, pelo que eu entendi, ele vai ser classificado como se você passou ou se você falhou, pass ou fail. Então, é assim que eles vão classificar esse período, né? Mas as lições valem nota, né? As lições, cada um tem seu peso na sua nota. E aí, gente, a professora de biologia começou a usar um programa chamado Khan Academy. Eu tô mostrando ela, gente, porque ela é que mais usa ferramentas diferentes, sabe? Dos meus professores. Que é esse site aqui, gente, ó, que é um programa em que a professora coloca... Em que a professora pode fazer várias coisas com ele. Por exemplo, aqui tem vários temas que a professora colocou pra gente estudar. E aí, por cada tópico, ela vai colocar um texto, uns vídeos, umas lições. É como se fosse um programa pra você estudar mesmo. A gente também pode conversar com os professores por e-mail. Pode conversar com os conselheiros, porque na escola a gente tem um conselheiro que nos ajuda por e-mail. Então, se a gente tiver qualquer dúvida ou estiver passando por algum processo, a gente pode chamar eles. Eles se disponibilizam também a fazer uma reunião no Zoom só com você, caso você precise. E aí, por exemplo, a Miss Grant, que é de inglês, ela gosta bastante de fazer esses formulários no Google com videozinhos pra gente responder. Eu tenho uma aula que não é uma aula regular, é uma aula diferente, que é a aula de escrita criativa, pra aprender a escrever. Minha mãe também tá... Minha mãe também, gente, tá estudando. O estudo da minha mãe é o seguinte. Ela estuda somente às terças e às quartas, é o dia inteiro. E o estudo dela é por Zoom. Eles estão vendo, mãe? Aqui, não. O estudo dela é por... O estudo dela é por Zoom. Ela passa segunda e quarta o dia inteiro. Qual são o horário, mãe? Das 9 da manhã às 8 da noite. Segunda e quarta-feira. Isso, no Zoom. Na verdade, ela não usava online, é por causa do período de quarentena. Quantas matérias você tem, mãe? 4? 4 matérias. 4 matérias. São quantas aulas por dia? 4. São as 4 aulas no mesmo dia por Zoom. Cada aula tem o seu horário. Ela tem os livros, onde os professores vão passando exercícios, explicando coisa e fazendo exercícios pelo livro, tá vendo? E também a senhora tem muito homeworks, né, mãe? Temos homework. Tem homeworks, por exemplo, assim, ela tem uma aula segunda, aí ela já tem um homework pra quarta-feira. E é assim que vai funcionando também a aula dela. Pra alguém que tem interesse, né, de saber que a minha mãe estuda só inglês, né, mãe? Ela não estuda numa faculdade, ela não estuda no high school, ela estuda inglês. E é assim que eu estudo de inglês aqui nos Estados Unidos, nesse período de quarentena. Bye! Gente, vim aqui pro sol pra terminar o vídeo com vocês. E aí eu ia falar... Meu Deus.
Ai, gente, eu sou uma comédia, né? Eu vou caindo durante as gravações. Queria agradecer a vocês que estão vendo os vídeos, que estão se interessando pelo meu canal, a todos os inscritos, a todo mundo que tá deixando like. Todos os comentários eu leio. Eu também tenho um Instagram, que eu sempre tô procurando postar histórias por lá, do que eu tô fazendo, vida nos Estados Unidos. As meninas que gostam de make, moda, também eu trabalho isso lá no meu Instagram, eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu likeinho, seu comentário. Caso vocês estejam usando as mesmas plataformas que eu comento, comenta suas experiências e comenta como tá sendo aí na sua escola ou na sua faculdade ou algum curso que você faz nessa quarentena pra gente trocar experiências. Gente, eu queria também, sabe, que tanto o meu Instagram quanto o meu YouTube fosse um lugar de trocar experiências. Isso, onde a gente pudesse se ajudar. Eu não queria, tipo, tá no YouTube e no Instagram por tal. Eu queria que através da minha vida pudesse ajudar outras pessoas, um lugar que a gente possa se ajudar, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão!